e compara o primeiro eletro, o D2 longo, com o terceiro eletro que você achou que era taquicárdico. Compara 1 com o 3. Qual é a diferença nos D2? Um D2 está mais perto do outro. Beleza? Olha dentro do ciclo cardíaco. Olha dentro do ciclo. Existe alguma coisa que você acha que está diferente do primeiro? Você não gosta dos detalhes. Isso aqui, ó, essa primeira aqui é qual onda? Ela tá igual a outra? Não tá. Perceba que você está vendo mudança dentro do ciclo. Tá? A primeira diferença que a gente viu era a distância entre os ciclos. Isso é frequência. Agora, se você estiver mudando coisas dentro do ciclo, pode ser arritmia. Entendeu a diferença? Então, a arritmia, vamos falar assim, nossa, a pessoa está com arritmia. Você não está pensando, num primeiro momento, na frequência. Não está. Você está pensando que alguma coisa dentro do ciclo cardíaco deu errado. E isso vai acontecer muitas vezes. Deixa eu pegar um aqui para você entender isso. Pega o número 5. Todo mundo pega o número 5, por favor. Olha para o ciclo, no D2 longo. Qual é a diferença do número 5 para o número 1? Intervalo de tempo entre um ciclo e outro. Não. Não. Olha dentro do ciclo, qual é a diferença? D2 está diferente. Qual é a diferença? Compara com um, gente. Olha para esse, olha para um. Olha para esse, olha para um. Olha para esse, olha para um. Fica mais longo. O AVL está negativo. O quê? O AVL. Não, no D2 só. Esquece os outros. Entre os dois ciclos de D2, a comparação? Entre o ciclo de um D2 de cima e o ciclo do D2 do número 1. O quinto elétron. O S está A onda? A onda D está menor, mas beleza. Mas é antes disso. Olha a distância da onda P para o QRS. Sim? Me fala, o que isso significa? Hã? Não, mas o que significa? Pensa no ciclo e pensa uma onda P perto do QRS. R$ para quem acertar. Faz com a mão que você vai entender. Faz o 5 aí com a mão. Pessoas, por favor, faz o ciclo com a mão. Nossa, ontem a gente ficou brincando de fazer isso. Isso, não. Tá errado? Isso. Embaixo. Em cima. Embaixo. Em cima. Embaixo. Hã? P em cima. QRS embaixo. Isso. Não para não. Ai, seu coração não pode parar não, você morre. Tô devagar, meu. Seu cérebro está indo devagar, acostumado. Vai ficar fazendo isso. É isso?
Faz o primeiro. Vamos ver se você vai conseguir. Faz esse primeiro. O que está acontecendo aqui? O que é isso? Mas o que é o P? O que ele significa? De quem? Do átrio. E o que é o QRS? De átrio. Não? O que é o QRS, pessoas? É dos ventrículos. O que do ventrículo? Sístole do ventrículo. Então pensa, o que isso significa? Sístole do átrio e sístole do ventrículo. Traduz essa frase. Contração. De quem? Do coração. Do átrio E do ventrículo. beleza? E o que significa a onda T? De átrio. De quem? Do átrio e do ventrículo. Só do ventrículo. Você está entendendo o que você está falando? Você explicou isso? Eu acho que não. Eu não sei isso. A onda P? Não. Não? É porque vocês é a primeira aula de pequenos grupos, né? A outra eu já expliquei. Então, desculpa, para mim eu já tinha explicado para vocês, perdão. Mas o que você está pensando? Ó, essa é a primeira aula, né? É que eu já dei aula, mais uma vez, eu já dei aula para outras subturmas, isso eu já falei para eles, eu pensei que eu já tinha falado para vocês. Você foi concordando? Eu pensei que Eu falei, ela foi responder. eu pensei que eu perdi. Eu falei, cara, mesmo você tem aula. Eu falei, olha, ela tá sabendo coisa. Então funciona assim, queridos. Essa aqui, ó, é a onda P de pato. Tá? Onda P. Aqui embaixo é a onda Q. Aqui em cima é o R. Aqui embaixo é o S. E essa última onda é a T. Onda P significa despolarização atrial. Ou seja, contração atrial. Isso é qual onda? P. O complexo QRS é a despolarização ventricular. Então é a contração ventricular. E o T é a repolarização ventricular. Ou seja, o relaxamento ventricular. Você deve ter pensado que faltou um. Qual que faltou? Cadê ele? Não existe. Como não existe? Na verdade, ele está atrás do QRS. Então, enquanto o QRS é a contração dos ventrículos, estaria acontecendo o relaxamento atrial. Só que como o ventrículo é muito maior do que os átrios, a eletricidade que pega é a dos ventrículos e não pega o relaxamento dos átrios. Então não tem como visualizar relaxamento atrial no eletrocardiograma. Não existe essa informação. Só existe a onda P, que é a contração do átrio. O QRS, que é a contração do ventrículo, e a onda T, que é o relaxamento ventricular. Entendeu a ideia? Então não existe relaxamento atrial. Existe, só não é captado pelo eletrocardiograma. Porque enquanto está acontecendo o relaxamento atrial, está acontecendo a contração ventricular. E a contração ventricular gera mais energia elétrica do que o átrio. Tem relaxamento ventricular? Tem relaxamento ventricular. Aí é a repolarização. Sim? Então a ideia, eu esqueci seu nome, perdão. Raíssa, a ideia é assim, ó, vai junto comigo. Sério. Ó, contração atrial é onda P. Contração ventricular é QRS. Então, na hora que eu aperto essa mão tem que abrir. Na hora que eu aperto essa tem que abrir. Então, fica nessa brincadeira. Beleza? Perceba que existe um tempo para eu contrair essa e depois essa. Esse tempo é essa distância aqui, ó, do início da onda P até a onda Q. Para que você acha que precisa desse tempo? Para abrir. Mas o que isso faz no seu coração? Por que eu preciso? Sangue passar. Para o sangue passar. Se eu aproximar isso aqui, ó, o que acontece? Estimula o fluxo de sangue. Não.
Mas é como se o seu coração fizesse isso. Ele não passa? Não tem tempo suficiente para o sangue sair do ato e chegar no ventrículo. Isso é arritmia? É uma arritmia. Entendeu a lógica? Ah, como é que você vê isso? Olha lá, eu tinha falado qual? Olha o 5. No 5, ó, a distância, essa distância aqui, ó, é uma distância curta. É como se a coisa acontecesse assim, ó. E não era isso para acontecer, tem que acontecer. Não pode acontecer assim. Entendeu a diferença? A distância do quê? É PQ. Na verdade, você vai perceber que é PR, mas é a distância PQ. Mas a gente fala distância PR. Está até escrito aqui, ó. Não sei se você viu. PR. Você mede PQ, mas você fala PR. Eu acho retardado isso. Então, é assim. Então, você vai perceber o seguinte. Vamos voltar lá para cima. Ó. Olha que legal que é isso. Se você pensar em 25 milímetros por segundo, acho que você entendeu se você contar 5 quadradinhos, 5 quadrados, que são 25 quadradinhos, você tem um segundo, certo? Beleza? Beleza. Então, se você pensar num ciclo cardíaco, o ciclo cardíaco, ele começa aqui, ó. E ele termina aqui. E aí você vai, que é o pertinho de começar o outro, tá? O outro ciclo. Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, quase 5 quadradinhos. Quase 5 quadrados, perdão. Significa que esse ciclo, ele demora quase 1 segundo. Show de bola? Todo mundo visualizou isso? Mas ainda tá normal. Claro, tá normal. Por que eu estou te dizendo isso? Qualquer alteração dentro disso, você tem arritmia. Dentro do ciclo. E não dentro da frequência. Então, se você comparar, por exemplo, uma pessoa nesta situação que você está vendo, que a gente mensurou, deu 68 batimentos por minuto, certo? Ah, não, o meu batimento ia dar, por exemplo, 70 batimentos por minuto. Tudo isso aqui, ó, tudo isso iria se aproximar de lá. Não ia ser só a onda P, não ia ser o QRS, não ia ser a onda T, tinha que ser o ciclo inteiro. Porque a diferença não está dentro do ciclo, a diferença está entre os ciclos. Entendeu o que eu disse? Em outras palavras, ó, é isso aqui que diminui. É a distância entre os ciclos que diminui, para você ter aumento da frequência. Mas a distância da onda P para o QRS e a distância do QRS para a onda T de tatu, ela tem que se manter. Porque você está pensando dentro do ciclo. Agora, se isso altera, aí você tem arritmia. E essa distância é calculada em quadradinhos. Deu certo na sua cabeça? Sim? Então toda vez você fala assim, nossa, o meu R está mais próximo do meu R. Beleza. Então, teoricamente, você está pensando que a frequência cardíaca está aumentando. Ah, outra coisa. E a distância entre a onda P e o QRS? Deixa eu te mostrar uma outra coisa para você entender, ó. Quer ver? Para você entender isso. Olha para o número 6. Olha o D2 do número 6. Me fala, onde você está vendo onda P? Essa aqui, ó. E o QRS? Olha a distância da onda P
para o QRS? Está normal? Está maior? O que isso significa? Faz com a mão. É difícil? Isso faz o normal. Sempre parte do normal. Isso. Agora é como se você contraísse e esse ficasse relaxado. É o contrário. Isso não pode acontecer. Tem que acontecer isso sempre, né? Certo? É o normal. Agora que você está vendo, né? Percebeu isso? Isso é normal? Isso é o quê? Mas olha a frequência. A frequência está normal. Uma coisa é frequência. Outra coisa é dentro do ciclo. Nesse caso, os dois ficam em diástole ao mesmo tempo? Por exemplo. Aí o sangue meio que para de ir. Tá? Isso é BAB de primeiro grau. A gente vai perceber que é um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Isso, na verdade, é até assintomático. Porque o tempo, a gente vai perceber, é alguns milissegundos. A pessoa acostuma com isso, não tem tratamento, nem nada, nem remédio, nem nada. Cerca de 5% da população tem. Beleza? Isso não é. Agora, o BAB de segundo grau e o de terceiro grau, que é o bloqueio atrioventricular, precisa de medicamento ou marca-passo. Tá? Mas entendeu a brincadeira do que é frequência e do que é ritmo? Jura? Deu certo na sua cabeça? Então, mais uma vez, Léo, eu vou ter taquicardia que é um problema? Claro. Eu vou ter bradicardia que é um problema? Claro, lógico, vai ter. Beleza? Mas na maioria das vezes não é problema. É fisiológico, é normal, não tem nenhum problema. Show de bola? Então, taquicardia, ela pode ser sinônimo de arritmia? Em casos patológicos, pode. Em casos não patológicos, claro. Você entendeu? Não é. Então, a gente sempre vai partir do primeiro momento que não é patológico. Tá? Que tem outras coisas que estão fazendo essa taquicardia e bradicardia acontecer. Beleza? Deu certo aí no seu cérebro? Todo mundo sabe calcular a frequência cardíaca? Sabe, pessoas? Bonitinho. Então, quando você afere pressão arterial e você calcula a frequência cardíaca, existe o que a gente chama de síndrome do jaleco branco. Então, as pessoas, ao serem vasculhadas, elas tendem a ativar o sistema nervoso simpático. Teoricamente, quando você faz um eletrocardiograma, alguém já fez? Já? Se você fez de maneira assim, profissional, a pessoa vai colocar os eletrodos em você e deixa você acostumar com aquilo, né? Você fica lá uns 2, 3 minutos, estão em lugares que até mais, uns 10 minutos, só para que o seu sistema nervoso simpático volte à normalidade. E você tire a ação do simpático dentro da frequência cardíaca. Tá bom? Algumas vezes, claro que isso não dá certo, porque você está sendo avaliado, você pensa, nossa senhora, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? E faz o sistema nervoso simpático atuar. E aí você tem taquicardia simpática. Tá? Isso, mais uma vez, não é patológico. Show de bola? Então é meio que difícil medir frequência cardíaca, não é uma coisa muito simples, por causa dessa síndrome do jaleco branco. Show de bola? Então o que a gente vai fazer agora? Ó, pega o primeiro e a gente vai passar por alguns elétrons. Pega o primeiro elétron e me fala. Você vai fazer isso para todos, hein? Primeira coisa que você vai fazer, calcula a frequência cardíaca. Segunda coisa que você vai fazer, ver qual quadrante está. Tudo bem? Aí a terceira coisa, a gente vai pensar no ritmo. Beleza? E eu vou te mostrar qual é a lógica do ritmo. Ô, Léo, o que é ritmo sinusal? É isso que a gente vai fazer agora. É ritmo normal. É sinônimo de ritmo normal. É ritmo sinusal ou normal. E aí a gente tem os ritmos equitópicos.
Tá dando certo, pessoas? Já pode ir para a UPA? O paciente não vai lá. O que eu faço? O que eu faço? Dá choque, dá choque. Deixa do jeito que tá, foda-se. Ressuscitar cansa a gente demais, deixa eu morrer. Vai, calcula a frequência e quadrante. Todos certo? Não, vamos fazer desse primeiro. Aí a gente vai fazer do segundo em sequência. Mas vamos juntos. Qual é a frequência do primeiro e qual o quadrante? Qual que é depois de quadrante? O que é pra mim? O ritmo. Tem uma coisa errada. Tem. Tá errado. Tá errado. Legal. Tá errado. Pessoas, vamos consertar isso, tem uma coisa errada. Ó, esse segundo elétron, ele tem que ser no lugar do quarto. E o quarto tem que ser no lugar do segundo. Tá trocado. Então eu vou pegar esse quarto, dar um Ctrl X. Vou colocar o segundo no lugar do quarto. Entendeu? É só trocar os nomes, né? Hã? É só trocar os nomes também. Mas aí, assim, é porque no meu aqui, ele tá com... Trocar essa pergunta. pode só trocar os nomes, não tem problema não. É porque o meu tá com índice, sabe? Então, se eu trocar o nome, eu tenho que trocar o índice. Dois no lugar do 4. Tem que falar isso pra galera, né? Depois. Agora tá correto. Qual quadrante está o número 1? Por que ele está no primeiro quadrante?
D1 está positivo? Positivo. Beleza? Você confirma no D2 está positivo, beleza? Tranquilo? Todos indo para o primeiro quadrante. D4 está positivo, D5. E o número 2, que era o 4? Primeiro quadrante? Não. Por que não? Mas o D1 e o AVF estão positivos. Mas o que está negativo? Dentro do ciclo. Qual onda está negativa? Onda P. O que significa isso? Não. Não, também. Mas o que acontece? Ó, e eu já vou te ensinar o que é o ritmo sinusal. Deixa eu apagar isso. Me fala, teoricamente, quem que controla a sístole e a diástole cardíaca? Quem? Nosso sinoatrial. Então, todas as vezes tem que começar daqui. Beleza? Se isso é verdade, a onda P de pato, ela é positiva. Se começar daqui, a onda P de pato, ela dá uma resposta positiva. Em quais derivações? D1, D2 e AVF. Então, se você tiver em D1, D2 e AVF, onda P positiva, isso significa que o ritmo está começando no nosso sinoatrial. Agora, vou colocar em verde. O ritmo pode começar aqui, ó. Pode. Pode começar aqui? Pode. Pode começar aqui? Pode. Pode começar aqui? Pode. Se isso acontece no verdinho, o que acontece com a minha onda P? Ela fica negativa. Mas perceba que essa onda P, ela existe. Ela existe, só que ela está negativa. Ela está começando fora do nó, mas está começando nos átrios. Então você chama isso de ritmo ectópico atrial. Então é uma onda P negativa. E se começar aqui, ó, pode? Pode. Pode começar aqui? Pode. Pode começar aqui? Pode. Em qualquer lugar do ventrículo. Se o ritmo começar no ventrículo, não existe mais ação do átrio. Se não existe mais ação do átrio, o que acontece com a onda P? Desaparece. Aí você tem um ritmo ectópico ventricular. Então você tem três possibilidades. Se começar no nó sinoatrial, é um ritmo sinusal, que é um ritmo normal. A minha onda P tem que ser positiva onde? D1, D2, AVF. E aí você vai perceber uma outra característica. No D2 longo, eu tenho que ter apenas uma única onda P antes de cada QRS. Porque se você tiver duas, o ritmo é ectópico. Aliás, né? Você tem uma arritmia, na verdade. E se você tiver onda P negativa? O que significa? Um ritmo ectópico atrial. E se você não tiver onda P? Ventricular. Claro que os ectópicos está errado. Então, quando você olha para o eletrocardiograma número 2, o que você está visualizando? Um ritmo ectópico atrial. Quando você olha para o primeiro eletro, é um ritmo ectópico normal. Aí, olha só.
Eu tenho, olha no D2 longo, eu tenho uma onda P, outra onda P. Então, antes de cada QRS, eu tenho quantas ondas P's? Uma. E se eu tivesse duas? O que significa? Eu sei, mas faz com a mãozinha. Exatamente. Não, só em cima. Isso. É isso que significa. Isso é arritmia. PPQRS, PPQRS. Isso é o que a gente chama de flutter atrial. É PPQRS, PPQRS, PPQRS. Ou se tivesse ausência. Só de uma. É como se o seu coração tivesse assim. Sim? Toda vez que eu bato essa mão, é QRS. Toda vez que eu bato essa, é onda P. E se eu não bato, claro, a onda P subiu. Isso é normal? Não é. Então, por isso que você tem que ter uma onda P para cada QRS. Não pode nem faltar, nem passar. Deu certo na sua cabeça? Então, no número 2, o ritmo ele é um ritmo ectópico atrial. Fechou? Bonitinho? Está indo para qual quadrante? Por que é primeiro quadrante? D1, D2, D4, D5, D6. Está tudo positivo, certo? Então está indo para o primeiro quadrante. Show de bola? Vai o número 3. Faz tudo. Frequência cardíaca, quadrante e se o ritmo ele é sinusal ou não. Qual que era a frequência de 2? É 1500 dividido por RR. Então, mas aí, qual que é a resposta certa? Por que você está perguntando? Pra ver se a minha deu certo. Ué, 5, 10, 15, 19, é isso? 1500 por 19. Dá quanto, hein? Hã? 78. Não pode arredondar para 39, não? Qual a diferença? Qual? Pode. Sabe, você sabe. Qual a diferença? Diferença zero.
Qual quadrante? Isso aqui. Sai de alface pro D1. Beleza? Aí você está pensando, nossa, isso aqui é negativo. Aí você olha para AVF. Positivo. Tudo bem até aqui? Olhei para D2. Positivo. Olhei para D3. Positivo. Se você pegar o coração, olha o coração. E se você dividir ele em quadrantes, significa que está saindo do nosso sinoatrial e está indo por aqui, ó. O potencial de ação. Está saindo do primeiro quadrante e indo para qual? O quarto quadrante. Entendeu a lógica? Bonitinho? Aí a gente tem uma observação que você vai colocar gigante em qualquer lugar aí que você quiser. Crianças e adolescentes, o normal é quarto quadrante. É normal o quarto quadrante em crianças e adolescentes. Adulto não é normal. Então, pensa, saber da idade do paciente é importante para você? Muito. Tá? Então, saber o nome do paciente, a idade do paciente, vai fazer você determinar se é primeiro quadrante, claro. Quando eu estou falando em nome, é simplesmente você saber se aquele paciente tem aquele eletro. E o quadrante é para você saber o que está normal. Se é primeiro quadrante, é adulto. Fechou? Quarto quadrante, criança. A frequência cardíaca da criança é diferente da nossa também. É normal uma frequência cardíaca maior do que a nossa em crianças. Você vai ver isso na pediatria. Beleza? Faz mais um. Faz agora o quarto. Léo, Oi. não entendi a lógica do quarto quadrante. Por que não? Quem que ficou? Quem está falando comigo? Quem que ficou difícil? Não entendi em que ponto você chegou à conclusão que era o quarto quadrante. O D1 está positivo ou está negativo? Negativo. Sim? Então não está vindo para cá, ó, a eletricidade, que é o lugar do D1. Certo? Está indo contra o D1, por isso ele é negativo. Se tivesse vindo para perto do D1, isso aqui seria positivo. O que é SAD? Sobrecarga de átrio direito. A gente não viu eles ainda, não. A gente está pensando só na leitura inicial do elétrico. A gente depois vai voltar em todos esses, tudo tem patologia, só que eu não estou mostrando as patologias ainda não. Fechou? Agora a gente está em qual? No quarto. Qual quadrante está? Alguém tem dúvida? D1 está positivo ou negativo? AVF? Entendeu, amiga? Sim? Então isso aqui é quarto quadrante. Se fosse uma criança, show de bola? Se for adulto, algo deu ruim. Não está normal. E esse ser criança é um pouquinho complexo, porque teoricamente o coração da pessoa tem que parar de crescer. Normalmente para com 19 anos, 20 anos, tá? Então é muito provável quando a gente fizer na gente aqui, você encontre pessoas que ainda estão no quarto quadrante. Se tiver 17, 18 anos, é bem normal. Beleza? E pessoas mais velhas, aí seria um problema.
Então, quando a gente fizer, se você tiver quarto quadrante, não saia chorando. É porque você é jovem ainda. Tá bom? Pra gente finalizar, você calculou a frequência desse? Eu quero te mostrar uma outra. Esse, pega agora o quinto. Calcula a frequência do quinto para mim. Vamos ver se você consegue perceber a diferença. Aqui nesse quarto não tem diferença. Por quê? Não vi. Não. Por que que não tem? Não, tô te perguntando. Não, mas você chegou a alguma conclusão se falar que não tem. Porque eu acho que tá. Porque ó, você tem onda P positiva em V1. Ah, porque você tem uma sobrecarga trial aqui. É, Qual foi a diferença que você visualizou? o espaço entre a onda Mas tem outro detalhe. tem duas ondas. Na onda P, você conseguiu visualizar isso? Que tem, é tipo uma cadeirinha aqui, ó. Aham. Isso é uma sobrecarga atrial. Certo? Aí a gente vai entender depois o que significa essa sobrecarga atrial. Aí essa sobrecarga atrial, ela pode ser sinusal ou não. Nesse caso é porque você ainda tem as ondas P. Só que elas... Agora calcula do quinto. Brilha, frequência cardíaca. E me fala, qual é a dificuldade do quinto? Ela vai mudando. O que vai mudando? A primeira, ela é maior. A distância entre os R's. E ali, qual que você pega? Percebeu que a distância entre os R's é diferente de uma para outra? Quando isso acontece, o que você faz? Faz a média? Não. Você conta quantos ciclos e multiplica por 10. Por que multiplicar por 10? Porque o nosso eletrocardiograma ele é impresso e a impressão demora cerca de 10 segundos. Beleza? Então é só você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu falei multiplicar por 10, né? Perdão, multiplica por 6. Perdão. Multiplica por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 60 batimentos por minuto em média. Por quê? É porque demora 10 segundos para você imprimir. Então 6 vezes 10, 60. Seria 1 minuto. Tá bom? Então demora 10 segundos, 6 vezes 10, 60, por isso você multiplica por 6. É só para você ter uma ideia se está ou não. Com a frequência normal. Porque não tem como a gente fazer aqui regrinhas. Existem algumas regrinhas que é a mesma coisa de multiplicar por 6, dá sempre o mesmo resultado. Esse também é quarto quadrante. Por que esse é quarto quadrante? O que você está pensando? É porque eu acho que ele deu um meio negativo. Não, mas lembra que isso aqui, ó, e isso tem que ser do mesmo tamanho. E o D3 e o AV positivo. O AVF está positivo. O D3 está positivo também. Mas aí, na verdade, o que está acontecendo, peguei lá o coração, ó, tá vindo tipo para cá, assim, ó. Aí o D3 aqui fica positivo, o D2 fica positivo, o AVF fica positivo, e o D1 fica mais ou menos positivo ou negativo. Como é que é esse daí de multiplicar por 6? Multiplicar o quê por 6? O ciclo, conta os ciclos e multiplica por 6. Quando você visualizar que tem diferença entre os R's. Você fala, qual que eu consigo pegar? Só você contar os ciclos e multiplicar por 6.
Belezinha? Bonitinho? Só quando tiver diferença entre os zeros. O resto não precisa, né? Fica tudo igual. Se tiver entre 3 e 5, é o que nos interessa. Bonito, pessoas? Deu certo? Tá. Agora, então, chega na sua casa depois e tenta fazer isso. Olha